Meus amados, eu quero saudar com a paz do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos guarde, nos dê cada vez mais satisfação em estar fazendo o seu trabalho, fazendo o seu serviço, pregando a sua palavra. Satisfação também temos em saber que temos um pequeno número de pessoas que nos acompanham, que assiste os nossos vídeos, que os compartilha com seus amigos, pessoas que estão inscritas, pessoas que recomendam a inscrição a outros. Que Deus abençoe você e vamos continuar fazendo esse trabalho que não é meu, nem é seu, é de Deus. E certamente a Bíblia diz, eu garanto pela palavra de Deus, que a palavra de Deus não voltará vazia. Pode não alcançar uma multidão, mas vazia ela não volta. E aquilo que nós estamos fazendo, que você tem ajudado, nunca voltará vazia. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando um pouco ainda de Jeroboão e agora envolvendo a própria esposa dele. No capítulo 14 do primeiro livro dos Reis ainda, capítulo 14, versículos 2, 5 e 6, nos diz assim: E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá o profeta Aías, o que falou de mim? Que eu seria rei sobre este povo. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Glória a Deus. O caído Jeroboão, que teve lá o seu início bom, na vontade de Deus, pelo menos o chamado foi, mas já iniciou mal. E ele agora tem uma adversidade na vida. Um filho seu está doente. Com a doença desse filho dele, a Bíblia diz que ele procura a esposa e manda que a esposa se disfarça. Isto é, se fazer de outra. Dizer uma pessoa que não era. Pessoa que era sem ser. E mandou procurar lá em Siló o profeta Aías, o mesmo que havia dito que Deus havia rasgado o reino de Davi e o entregado nas mãos de Jeroboão, filho de Nebate. Ele então disse: Disfarça-te e vai lá. Jeroboão sabia que Aías já entrado em dias, como a Bíblia gosta de dizer, e que pela sua idade ele não mais via, ele não mais enxergava, mas ele ouvia. Então o profeta diz, o profeta Aías falou de bem para mim, disse que eu ia assumir o reinado e eu assumi. Agora eu quero saber o que haverá do meu filho, se meu filho vai morrer ou se vai viver. Vai lá, disfarçada, para que não saibam que és mulher de Jeroboão, e pergunta a ele: Irmãos, por que Jeroboão estava querendo que a mulher fosse disfarçada para não saberem que era mulher dele? Porque ele estava caído. Ele estava desviado dos propósitos de Deus. Ele era alguém que estava no reino apenas passando tempo, enganando a si mesmo e ao povo, não a Deus, mas a si mesmo e ao povo. Ele não queria que alguém que tinha feito tanto mal a Israel agora fosse buscar conselho a um profeta. Capítulo 14, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que ela vai, se disfarça. A Bíblia não diz se ela se disfarçou na roupa, se amarrou o cabelo, soltou o cabelo, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ela se disfarçou. Acontece que o profeta não via, mas ouvia. A mulher, tanto quanto o Jeroboão, se esqueceram de que aquilo que o homem não vê, Deus revela.
Deus não pode, ninguém engana a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Ninguém engana a Deus. Não há disfarce algum que seja capaz de enganar a Deus. Nem na voz, nem na roupa, nem no caminhado, nem nos compromissos. Nada engana a Deus. A Bíblia diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Então quem procura enganar a Deus, está enganando a si mesmo. Paulo diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O homem está lá, o profeta está lá, cego pela idade, mas a Bíblia diz que quando a mulher chegou, se aproximou, eu vou ler aqui no versículo 5, Deus primeiro havia revelado, olha, a mulher de Jeroboão vem aí. Ela está disfarçada, ela vai fazer crer que é outra, mas ela vem aí. E Deus já colocou a palavra, o profeta haveria de dizer à mulher de Jeroboão. E no versículo 6, a Bíblia diz que o profeta conheceu pelo ruído, aleluia, conheceu pelo ruído. Versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, glória a Deus. Você pode disfarçar na roupa, você pode disfarçar num compromisso que você não cumpriu, você pode disfarçar no arrumar ali do cabelo, mas não pode disfarçar no caminhado. Porque quem está desencaminhado, quem está fora da vontade de Deus, tudo é estranho. Veste estranho, fala estranho, caminha estranho, tudo é estranho. Por que é estranho? Porque ele saiu do lugar onde deveria estar. É como quando a gente chega num lugar, em uma cidade diferente, que a gente não conhece, às vezes menor do que a nossa. Mas tudo é estranho. Parece que até as pessoas olham de forma estranha. Parece que as praças são feitas de forma estranha. Então a mulher não tentou se disfarçar, mas o caminhado dela, o ruído do calçado dela, não deixou com que ela se disfarçasse. Deus revelou ao profeta o ruído dos pés da mulher de Jeroboão. Então quando Deus revela, ela vai entrando e aí ele diz, entra mulher de Jeroboão. Por que se disfarças? Porque eu venho a ti com duras novas. E a Bíblia diz, meus amados, nós vamos ver lá na frente, que a mulher de Jeroboão se sentou para ouvir. Ela não deu uma única palavra. Ela se sentou para ouvir. Ela estava não sei se ela propriamente, mas o marido estava em pecado, o marido estava em desobediência, o marido havia transtornado o reino, então ela sente-se aí para ouvir. Glória a Deus. E uma das coisas Deus diz, olha, eu trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Trarei mal sobre a casa dele. Os que morrerem na cidade, os cães lamberão, comerão. E os que morreram no mato, as aves dos céus comerão a sua carne. Porque Jeroboão deixou os meus conselhos. Jeroboão fez com que o meu povo pecasse. E outra, quando você chegar em casa, chegando em casa, o menino morre. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ela chegou em casa, levantou-se, versículo 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Meus amados irmãos, ninguém engana a Deus. Há pessoas que inventam, preparam, maquinam, maquiam, mas não conseguem enganar. O rei Acabe tentou disfarçar-se numa guerra, mas não conseguiu escapar. Quase o rei Josafá de Judá quase morre em lugar dele. Mas Deus não deixou Josafá morrer, ele morreu mesmo disfarçado, com roupa disfarçada,
que não eram de rei, morreu a si mesmo. Porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que Deus tem olhos como chama de fogo. Ninguém consegue se esconder de Deus. Nem Jeroboão, nem a mulher de Jeroboão, nem eu, nem você, nem ninguém. Não adianta querer se disfarçar para se esconder de Deus. Tudo um dia vai estar às claras. A Bíblia diz que nada está escondido que um dia não seja revelado. Deus revelou na hora a disfarçatez da mulher de Jeroboão, como tem revelado também muitas disfarçatezes por aí. Pessoas que estão se escondendo nas igrejas, pessoas que estão se escondendo com a Bíblia na mão, mas que na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Na igreja é uma coisa, andando pela rua é outra. Na igreja é uma coisa, quando se vai ver os compromissos deles com a Bíblia, é outra coisa. Não consegue viver segundo a palavra de Deus. Não conseguem. Tem uma vida leviana, uma vida abominável, uma vida fora dos padrões bíblicos. Mas todo disfarce será revelado. Todo disfarce será revelado um dia, quando Jesus se manifestar para buscar a igreja, todo disfarce será revelado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós abandonemos de uma vez por todas o disfarce e o espírito de disfarçatez de Jeroboão e da sua esposa. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.